Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, diz assim, ó. Jesus respondeu, eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus. Isso aqui é Jesus falando com Maria, diante então ali do túmulo de Lázaro, né? Quando Jesus diz para Marta então, né? Vamos lembrar que anteriormente ele tem uma conversa com ela dizendo, olha, o teu irmão vai ressuscitar, e ela vai dizer, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus diz, não, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, né, não verá morte, ainda que esteja morto, né, e ouve a minha voz, viverá. E aí Jesus pergunta, você crê nisso? Mas diz, eu creio, Senhor. Aí, poucos instantes depois, diante do túmulo de Lázaro, Jesus dá ordem, tire a pedra, né? Em outras palavras, abram a sepultura. E ela vai dizer, Senhor, mas já cheira mal, já é de 4 dias, né? E aí é nessa hora que Jesus libera, então, essa palavra, dizendo, né? Eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. Meu irmão, Jesus estabelece aqui uma ordem, né, que ela é muito clara ao longo da Bíblia, daqui a pouco a gente vai ver até outras passagens bíblicas e nos mostra claramente isso, que é, nós precisamos crer para ver. Amém? Primeiro a gente crê, para depois a gente ver. Agora, quantas vezes nós queremos inverter essa ordem que não pode ser invertida? Né? Se você lembrar do Tomé, o Tomé vai dizer assim, se eu não ver, eu não vou crer. Né? Olha só, Jesus diz, se você crer, você vai ver. O Tomé diz, se eu não ver, eu não vou crer. E aí eu e você precisamos nos questionar se a nossa fé está mais parecida com aquilo que Jesus ensinou ou se a nossa fé está mais parecida com a fé de Tomé. Não, se eu ver, pastor, não, daí eu vou crer. Meu irmão, se eu vi, eu já não preciso mais crer. Não é verdade? Eu já vi. Então, eu preciso entender que Jesus estabelece essa ordem. E o que eu quero chamar a sua atenção, então, hoje, dentro dessa verdade aqui que Jesus está dizendo? Meu irmão, que antes do milagre, e quem está aqui há mais tempo já deve ter me ouvido falar isso outras vezes, mas antes do milagre acontecer lá fora, quer dizer, antes das circunstâncias mudar, antes da gente ver a glória de Deus, primeiro o milagre precisa acontecer dentro de nós. Precisa acontecer lá no nosso coração, que é quando a gente crê. Porque aí, quando a gente crê, o milagre aconteceu aqui dentro. Aí sim nós vamos ver. Aí sim a circunstância vai mudar. Mas, meu irmão, nós não podemos nos enganar. Se nós não conseguimos que o milagre aconteça aqui dentro, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer com isso. O milagre acontecer aqui dentro é quando eu creio. Amém? Como que o milagre vai acontecer lá fora? Como que a circunstância vai mudar? Como que o meu familiar vai ser transformado se aqui dentro ele não é transformado? Quer dizer, eu não consigo enxergar ele transformado, eu não consigo crer nele transformado. A Marta vai dizer o seguinte, Senhor, já faz 4 dias. E a grande verdade é que quanto mais o tempo passa, mais nós nos acostumamos, então, com aquela realidade que está diante dos nossos olhos. Mais nós abraçamos aquela realidade. Olha só, vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a pessoa diz, pastor, meu familiar já está há anos no alcoolismo já. Não, já está há anos já desse jeito. Na verdade, todo mundo que conhece ele, já conhece ele assim. O fulano, não, o fulano é um alcoólatra. E às vezes, por conta disso até, aqui dentro, a pessoa só enxerga o familiar dessa forma.
Só consegue enxergar o familiar daquela maneira. A pessoa não consegue enxergar o familiar liberto, com uma Bíblia na mão, indo à igreja, adorando a Deus, servindo ao Senhor. A pessoa não consegue enxergar. Você está entendendo? O milagre não acontece aqui dentro. Então, como que ele vai acontecer nas circunstâncias? Não vai. Na semana passada, eu falava aqui a respeito do poder da oração, poder transformador da oração. E eu dizia que antes da oração transformar a circunstância, ela primeiro nos transforma. E aí eu lembro que eu falava aqui a respeito da Ana. A gente não chegou a abrir a Bíblia para ver, mas eu comentei a respeito da Ana. E eu dizia que a Ana, né, a Ana, mãe de Samuel, tá? Isso está lá em 1º livro de Samuel. Que a Ana, ela sempre orava pedindo a Deus um filho. Mas naquele dia que ela vai no templo, que ela abre o coração diante do Senhor, meu irmão, a oração dela mudou. Porque ela sempre orava pedindo a Deus um filho. Naquele dia ela orou oferecendo para Deus um filho. Não é isso? Deus, se o Senhor me der esse filho, não vai ser meu, ele vai ser teu. Amém. E ali, meu irmão, quando ela está lá, abriu o coração diante de Deus, né, falando tudo, fez esse voto com Deus, aí o Eli está passando ali e vê ela orando, e vê que a boca dela se mexe, mas não sai som nenhum. Ele acha que ela tinha tomado uns goró, como o pessoal fala, né, que ela estava bêbada. E vai dar uma bronca nela, e ela vai explicar, não é isso, é que eu tenho, né, me derramado diante do Senhor, falado da minha aflição e tal. E aí o Eli vai liberar uma palavra sobre ela, vai dizer, olha, então vai em paz e que Deus de Israel conceda a tua petição. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir a Bíblia aqui, ó, tá facinho de achar, 1 Samuel, capítulo 1 também, versículo 17, diz assim, ó, então Eli disse, vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu que eu possa encontrar favor a seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Meu irmão, perceba que antes do milagre acontecer do lado de fora, vamos assim chamar, da circunstância mudar, primeiro o milagre aconteceu dentro dela, porque naquele dia ela sai da oração, diferente das outras vezes, o seu semblante já não está mais triste, quer dizer, ela está agora acreditando no milagre, aqui dentro do coração dela está crendo, aqui dentro do coração dela o milagre já aconteceu, aqui dentro do coração dela ela já é mãe. Amém? E agora então a circunstância vai mudar, mas antes do milagre acontecer do lado de fora, ele acontece do lado de dentro. Aí a Bíblia vai dizer, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida. Até aí tá bom pra gente. Amém? Olha só, então, quando o milagre aconteceu do lado de dentro, no coração dela, então foi quando também o milagre aconteceu do lado de fora. Meu irmão, é isso que nós precisamos entender, que Jesus está dizendo, olha, eu já disse para você que se você crer, você então vai ver a glória de Deus. Vamos ver uma outra passagem bíblica, Marcos agora capítulo 9 e versículo de número 21. Aqui é aquele pai que leva o seu filho endemoniado até Jesus, pedindo que Jesus liberte ele. Quando eles trazem o menino até Jesus, a Bíblia diz que o demônio manifesta nele, cai no chão, está rangendo os dentes, espumando, e acontece o seguinte, Marcos 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só, versículo 23. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo
é possível ao que crê. Eu sempre gostei de parafrasear a resposta de Jesus da seguinte maneira, e essa tradução aí, ela dá esse entendimento ainda muito mais claro. Jesus questiona ele dizendo assim, o que você está perguntando? Se o Senhor pode? Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Não é isso que você tem que questionar. O que você tem que questionar é se você pode crer, porque tudo é possível ao que crê. O que está em questão aqui não é se eu posso fazer, o que está em questão aqui é se você pode crer. Perceba que com uma outra roupagem, com uma outra abordagem, mas o que Jesus está falando para esse pai é exatamente o que Jesus falou para Maria para Marta, melhor dizendo, diante do sepulcro. É a mesma coisa. Ele está dizendo, meu amigo, se você crê, se o milagre acontecer aí dentro do seu coração, então tudo é possível. Amém? Mas se o milagre primeiro não acontecer dentro do teu coração, então não tem como acontecer do lado de fora. Meu irmão, olha só, se aqui dentro do meu coração eu não estou curado, o meu corpo não vai estar curado. Você está entendendo? Primeiro, dentro do meu coração, o milagre primeiro precisa acontecer aqui. Aí, quando eu creio que eu estou curado, a despeito dos sintomas, a despeito do que eu estou sentindo, a despeito de qualquer exame, quando aqui dentro o milagre acontece, então, meu irmão, eu vou ver a glória de Deus. Então, tudo é possível, mas primeiro o milagre acontece dentro de mim. Amém? Se eu não consigo enxergar minha família liberta, se eu não consigo enxergar eu vivendo uma vida santa, enfim, qualquer milagre, qualquer coisa, meu irmão, não tem como acontecer. Hoje, no culto da manhã, eu pregava essa mesma mensagem e uma irmã contou um testemunho muito bonito e que, sabe, encaixa perfeitamente aqui com aquilo que nós estamos pregando aqui hoje, né? Ela contou que ela faz um tratamento contra uma doença autoimune. E já faz um bom tempo que ela faz esse tratamento. E a doença está controlada. Já há vários anos a doença está controlada. E aí ela diz que num dos últimos exames que ela foi fazer, diagnosticou lá que o problema havia voltado. Cerca de 20% havia voltado, né? E aí, a hora que ela recebeu aquele exame, que foi na consulta e recebeu aquele exame, que aquele problema, né, de saúde havia voltado, ela contou que ela lembrou de uma palavra que eu havia pregado aqui na igreja. Ela lembrou de uma palavra que eu preguei, não sei se você vai lembrar, mas falando que a gente passa pelo fogo, mas que a gente não pode sair do outro lado com cheiro de fumaça. Lembra disso? Né? Baseado lá na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ela falou que quando ela recebeu aquele diagnóstico, ela lembrou daquela palavra. E ela então, né, orou e disse, Senhor, eu já passei por esse fogo. Amém. Eu já enfrentei essa doença. Eu já saí do outro lado. Eu não aceito sair lá do outro lado com cheiro de fumaça. Eu não aceito que fique um resquício, que fique aí 20% da doença, você está entendendo? E aí ela diz que o médico pediu, olha, então vamos fazer o seguinte, então vamos refazer o exame. E ela falou que fez o exame uma semana depois de receber aquele primeiro diagnóstico. Mas agora ela tinha uma palavra. Ela estava orando em cima daquilo. Ela disse, pastor, para a glória de Deus, olha, não apareceu mais nada naquele exame. Eu até brinquei, o cheiro de fumaça foi embora? Ela falou, o cheiro de fumaça foi embora. Amém. E aí eu chamava a atenção para o que é uma palavra. Quando a gente crê nessa palavra. Agora você perceba que antes de chegar o documento, o exame dela, o milagre aconteceu primeiro aqui dentro. Sim ou não? Quando ela pegou aquela palavra, quando ela agarrou aquela palavra e diz não, é isso que a palavra de Deus diz,
E é isso aqui que eu vou viver. Então, ela viu a glória de Deus. Então, o milagre aconteceu do lado de fora. Meu irmão, é isso que eu quero lhe chamar a atenção, e é isso que Jesus falou para Marta, e é isso que Jesus está falando para esse pai. Meu amigo, que está em questão não é se eu posso fazer, a questão é, você pode crer? O milagre acontece aí dentro do teu coração? Você consegue olhar para o teu filho liberto? Você consegue crer que o teu filho está liberto? E aí o pai, diante disso, entendendo essa verdade, ele vai dizer o seguinte, ó, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude a minha falta de fé. Outra tradução vai dizer, ajude a minha incredulidade. Mas ele cria ou não? Bom, eu acho que assim, no primeiro momento ele diz, eu creio. Ele analisa bem o coração e diz, mas eu não creio tanto assim não, então eu preciso da sua ajuda. Né? É aquela velha história, eu não sei se dá para você ver daí, porque o copinho é branco, né? Mas tem até aqui de água, eu já tomei um pouco, tem até aqui de água. Sabe a história do copo meio cheio ou meio vazio? Né? Aquela historinha? Então ele olha para o copo, Jesus pergunta, né? Imagine que o copo é o nosso coração e a água é a fé, na minha analogia aqui. Jesus pergunta, você crê? Ele olha e diz, eu creio, porque tem água, não tem? Mas ele vai olhar e vai dizer assim, mas não está lá essas coisas, não é verdade? Mas não está cheio. Eu creio, mas não é suficiente para o milagre acontecer. Então ele vai dizer, Jesus, aqui ó, ajuda na minha falta de fé, ajuda a vencer a minha incredulidade, me ajude a crer de uma maneira total, vou assim dizer, amém, igreja? Meu irmão, mas aquele pai também entendeu essa verdade que Jesus está ensinando, que primeiro o milagre acontece dentro de nós, para depois acontecer do lado de fora, e se o milagre não acontecer dentro de nós, ele não vai acontecer do lado de fora. Se a gente continuar aqui, Marcos ainda, mas agora capítulo 11, e versículo de número 20, um pouquinho à frente, Jesus, no dia anterior, havia amaldiçoado a figueira, havia dito, nunca mais como alguém fruto de ti, entra em Jerusalém. No dia seguinte, estão passando lá e acontece o seguinte, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, aí o que é necessário? Olha o que a Bíblia diz, e não duvidar no seu coração. O que mais? Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mais uma vez, a abordagem é diferente, mas o ensinamento é o mesmo que ele deu para aquele pai, que ele deu para Marta lá diante do sepulcro. O ensinamento é exatamente o mesmo. Olha o que Jesus diz. Se você disser ao monte, levante-se e lance no mar, se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, quer dizer, primeiro o milagre acontece aqui dentro, primeiro você crê, aí assim será feito. Crê e você vai ver a glória, não é isso? Primeiro você crê, você não duvida no seu coração, mas você crê que vai acontecer aquilo que você falou, então vai ser feito, então vai acontecer do lado de fora. Meu irmão, nunca vai acontecer do lado de fora primeiro. Se o milagre não acontece dentro do nosso coração, eu espero que você, a essa altura do campeonato, entenda o que eu quero dizer com isso, que é quando nós cremos, amém? Quando o milagre não acontecer primeiro em nós, não vai acontecer lá fora. Primeiro ele acontece aqui dentro.
E aí depois é que o milagre acontece lá fora. E olha só, Jesus complementa ainda essa ideia dizendo o seguinte: por isso, é por causa desse ensinamento, é por causa dessa verdade, é porque o mundo espiritual funciona dessa maneira, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que um dia vocês vão receber. É isso? É isso que diz aí? Creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Meu irmão, Jesus ainda reforça a ideia, dizendo, olha, é por isso, é por causa desse princípio que eu digo a vocês, que tudo aquilo que vocês pedirem a Deus em oração, creiam que vocês já receberam, que já é de vocês, e então a circunstância vai mudar, e então o milagre vai acontecer, então você vai ver a glória de Deus, mas primeiro você crê. Agora vamos falar a verdade, a gente ora, a gente crê que vai acontecer, a gente crê, mas a gente crê que vai acontecer um dia, não é assim? Vamos falar a verdade, né? A gente ora pela conversão da nossa família, ou de um familiar específico, e aí alguém pergunta, e aí você crê na oração? Creio muito. O que você crê? Não, eu creio que um dia meu familiar vai se converter. Não é assim? Mas foi isso que Jesus ensinou? Não. Aí a gente ora pela nossa saúde. Você crê na oração? Eu creio. Mas o que você crê? Não, eu creio que um dia eu vou ficar curado. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Amém. Jesus ensinou que eu preciso crer que aquilo já é meu. É aquilo que a gente fala tanto aqui na Igreja da Graça, né? Tomar posse da bênção. É isso, eu crer que aquilo já me pertence, eu crer que aquilo já é meu. A Ana sai daquela oração e o seu semblante já não é mais triste, porque a Ana sai daquela oração como uma mãe. Você está entendendo? Porque ela crê que a sua oração foi ouvida, porque ela crê que o filho virá. Então agora a circunstância é uma questão de tempo. Do mesmo jeito que está acontecendo aqui. Jesus amaldiçoou a figueira. Quando Jesus amaldiçoou, no mesmo instante ela morreu. Só que eles só foram perceber ela seca no dia seguinte. Amém? Mas dentro do coração de Jesus, no momento que ele liberou a palavra, aquela figueira já estava morta. Você está entendendo? Então é isso que precisa acontecer. Primeiro o milagre acontecer aqui dentro. Por isso que eu dei o título da mensagem, e eu gosto de dar título à mensagem, porque primeiro nos ajuda a nos mantermos no foco, da onde a gente quer chegar, naquele trilho. E segundo lugar, que nos ajuda muito a guardar os princípios, a guardar a palavra. E nesse intuito, o título que eu dei à mensagem é o seguinte, o milagre primeiro em mim. Amém. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa crer, que o milagre, primeiro ele acontece em mim, aqui dentro do meu coração, quando eu creio. Quando eu creio que vai acontecer um dia, não. Quando eu creio que já aconteceu, quando eu creio que eu já estou curado, quando eu creio que o meu familiar já está liberto, quando eu creio que a bênção, aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, já é meu, já me pertence. Amém? Então, primeiro em mim, e depois ele se manifesta. E eu sei que há pessoas que estão ouvindo isso, dizendo, pastor, olha, eu estou entendendo, para mim está fazendo todo sentido, é verdade isso aí. Pastor, mas eu não consigo crer. Eu tento, pastor. Eu tento crer, mas eu não consigo crer. E agora, o que eu faço? Porque o pastor está falando aí pela palavra que o milagre só vai acontecer do lado de fora quando acontecer primeiro do lado de dentro, mas do lado de dentro ele não está acontecendo, porque eu faço força para crer e eu não consigo crer. E agora? Meu irmão, nós vamos lembrar que a Bíblia vai dizer para nós que a fé
ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós damos ouvidos à palavra de Deus, quanto mais contato a gente tem com a palavra de Deus, como a Bíblia vai dizer, habite ricamente em nós a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus passa a habitar ricamente em mim, é quando, meu irmão, a realidade da palavra de Deus, a realidade que a palavra de Deus me apresenta, ela pode então se sobrepor à realidade que eu estou vendo ou sentindo. Por isso que a Bíblia vai dizer, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Mas se em contrapartida eu tenho pouco contato com a palavra de Deus, com as realidades espirituais que a Bíblia me apresenta, e eu dou muito mais atenção a essa realidade aqui, a natural, a que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, então essa realidade vai se sobrepor sobre aquela. Você está entendendo em nome de Jesus? É justamente por isso que eu preciso meditar na palavra, que eu preciso crer na palavra, que eu preciso confessar sobre a minha vida aquilo que a palavra de Deus diz, e quanto mais contato eu tenho com a palavra de Deus, quanto mais eu creio na palavra de Deus, quanto mais, novamente citar o versículo, ela ricamente habita em mim, então essa realidade, ela vai ter condições de se sobrepor àquela. Eu vou voltar a dar o exemplo do testemunho da irmã que contou aqui de manhã. Ela foi até o médico, ela fez um exame e nessa realidade natural, a doença voltou. Ou pelo menos uma parte dela. Você está entendendo? Essa é a realidade, é o que um documento ali oficial com o exame está apresentando. Mas o que essa irmã decidiu fazer? Ela, no mesmo tempo, se lembra de uma palavra que foi pregada. Se lembra de uma realidade espiritual, você está entendendo? Que a Bíblia aponta para nós. E ela decide crer mais nessa realidade daquilo que a palavra de Deus diz, do que naquilo que o exame apontou. E a hora que ela crê mais nessa realidade, é que esta realidade espiritual vai se sobrepor sobre aquela. E o milagre que estava aqui dentro vai se manifestar nas circunstâncias. Amém. Então, se eu não consigo crer, meu irmão, eu tenho que ir para a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que ouvir a respeito da palavra de Deus, eu tenho que confessar a palavra de Deus, eu tenho que crer naquilo que a palavra de Deus diz, e quanto mais ela habitar ricamente em mim, quanto mais é o contato que eu ter com essa realidade, mais essa realidade vai se sobrepor sobre aquela. Mas guarda isso no teu coração. Primeiro o milagre acontece em mim. Amém. Depois as circunstâncias vão mudar. Mas às vezes ficamos orando. Oh, Deus, muda a circunstância. Mas se a gente olhar para o nosso coração, talvez o nosso coração não creia. Ou talvez, lembra lá do pai? Lembra do pai? Não, a gente até crê. Mas não está sendo suficiente. Amém. E que a gente possa, quem sabe, falar para Jesus, Jesus, eu creio na tua palavra. Eu creio naquilo que a tua palavra diz. Mas não está sendo suficiente, o exemplo que eu dava há pouco, para sobrepor sobre aquela realidade. Então, Senhor, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Me ajuda eu crer verdadeiramente, 100%, para que essa realidade se sobreponha sobre aquela. Amém. E assim como Jesus ajudou aquele pai, eu creio que ele vai ajudar a cada um de nós. Mas guarda isso no teu coração. Primeiro o milagre acontece aqui dentro. Amém. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.